Linda Quebrada é internada para recuperação. Joey Locke, de Heartstopper, quer virar um boy padrão. Gustavo Lima desiste de candidatura à presidência. Gordão da XJ sofre gordofobia ao entrar em avião. Pastor da unção da sacanagem finalmente é condenado. Drag Queen Alexia Twister ganha um Shell de melhor ator. Eduardo Bolsonaro foge para os Estados Unidos e chora. Essas e outras no nosso Rolim de Notícias agora no ar. Olá, minhas ourinhas, eu sou Márcio Rolim, o criador e apresentador deste semanal de notícias. Se você não nos segue é porque você tá comendo bola, viu? Porque aqui tem vídeos todos os dias, então coloca seu dedo nesse botão, segue logo a gente, só leva um segundo. Aqui de baixo tem um Pix e um Apoia-se pra você mandar uma graninha qualquer, um matinho, isso ajuda muito a gente a fazer vídeo todos os dias e vamos de notícias. A gente costuma abrir o nosso jornalzinho com um bloco de notícias, mas dessa vez eu vou abrir uma exceção para falar sobre a grande Linda Quebrada, que foi assunto nessa semana. De acordo com o comunicado oficial de sua equipe, ela foi internada em uma clínica de reabilitação para tratar a sua saúde mental por conta do uso abusivo de substâncias. A mídia tratou isso com muito desdém e falta de respeito, porque a Lin, que tem elementos incrivelmente relevantes na sua carreira, é uma mulher trans que conheceu a vida nas ruas, conheceu a fome e sim, conseguiu dar uma virada em sua vida com seu trabalho arte e poesia. A imagem que publicaram da cantora Lina é uma imagem que não deve jamais ser reproduzida por nós LGBTs, em que ela se encontra no local em que as pessoas vão buscar as substâncias, que é a Cracolândia. Ninguém está fugindo desse fato, mas da exposição de uma imagem que causa gatilhos em muita gente e desmerece o trabalho de uma mulher que sim, a gente ama, porque obviamente que a sua aparência não é aquela a qual a gente está acostumado a ver na TV, em seus trabalhos e no palco. A assessoria deu uma nota que diz o seguinte: comunicado. A assessoria informa que, neste momento, a artista Linda Quebrada está se afastando temporariamente de suas atividades profissionais para focar em sua saúde e bem-estar. Recentemente, ela tem enfrentado desafios relacionados à saúde mental, o que resultou no abuso de substâncias e no agravamento da depressão. Durante esse período, Lin está recebendo o apoio necessário de pessoas próximas e de sua equipe, e de profissionais especializados, priorizando seu processo de recuperação e fortalecimento. Pedimos a todos, especialmente aos fãs e à imprensa, que respeitem sua privacidade e ofereçam o espaço necessário para que ela possa se dedicar totalmente a esse processo. Agradecemos o carinho, a compreensão, o apoio contínuo de todos. Continuaremos compartilhando autorizações quando for apropriado. Bom, a gente sabe aí que a Fábia Oliveira noticiou que a Linda Quebrada estava na Cracolândia e tinha um vídeo e queria soltar esse vídeo. Antes de ela soltar esse vídeo, a assessoria havia negado que aquela era a Lin ou que a Lin estava na Cracolândia. Então a Fábia Oliveira, muito indevidamente, quis provar o seu ponto e publicou o vídeo, e não apenas publicou, como confirmou que sim foi gravado lá. Esse é um fato que não importa pra gente, não importa pra maioria das pessoas, especialmente para as pessoas trans. A gente sabe que Linda Quebrada está passando por esse problema de uso abusivo de drogas e a gente não quer reproduzir essa imagem, muito menos precisamos de confirmações que apenas colocam a Lin em um segundo plano, quando o primeiro plano é o seu sucesso, o seu trabalho, que inclusive está num filme recente com Fernanda Montenegro. E apesar de estarmos todos consternados com essa notícia sobre Lin, estamos sim na expectativa de que ela se recupere e volte logo, volte a fazer a sua arte, volte aos palcos, encontre o equilíbrio que precisa para sobreviver em um mundo que é transfóbico, que é binário, mas que está cheio de gente e de fãs que a amam. Fujão! Pois é, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL, anunciou neste último dia 18 a sua licença do mandato na Câmara dos Deputados. Olha só que coisa. Isso para se dedicar exclusivamente a buscar interferência no governo norte-americano de Donald Trump, na política brasileira e na soberania do Brasil. Exatamente. Ele fugiu para os Estados Unidos por razões muito específicas, mas, segundo o próprio Eduardo Bolsonaro, essa foi a decisão mais difícil de sua vida. O parlamentar deve atuar em duas frentes lá. Primeiro, pressionar a aprovação da anistia aos envolvidos ao ataque de 8 de janeiro de 2023. E incentivar as sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Na última terça-feira, 18, Eduardo Bolsonaro declarou que não tem intenção de retornar ao Brasil. E ele disse também temer ser preso na tentativa de criar uma narrativa, uma retórica de perseguição, que na verdade não existe. Ao contrário, o que existe é um processo dentro da normalidade democrática, tocada por instituições independentes
independentes e que asseguram plena defesa ao devido processo legal. Inclusive, a licença que ele tirou é ilegal, tá? Porque até o momento ela não foi oficializada e como ele não trabalha e está conspirando contra o país lá nos Estados Unidos, ele poderá e deverá sim ser cassado. Mais uma prova de que ele fugiu, porque teria o seu passaporte retido em algum momento. Vale lembrar que essa mona já fez live de lá, chorando, fingiu estar com ansiedade, depois postou um vídeo até dançando e jogando videogame. Então ele tá bem, viu? E o Trump jamais aceitaria um pedido de extradição. Mas eu amo que ele disse que ele prevê que os Estados Unidos não reconhecerão as eleições brasileiras de 2026. Assistam esse vídeo. Não há democracia onde não exista a plena participação da oposição. Se forem umas eleições onde você tira o líder das pesquisas, né, o favorito para ganhar a eleição, se você leva ele, né, a julgamento, a toque de caixa, né, sem direito à ampla defesa, onde os advogados dele não tiveram acesso completo a todos os dados da investigação, dentre outras irregularidades ocorridas dentro desse processo, não dá para dizer que isso é democracia. Eu consigo prever aqui para vocês, né? Espero que eu esteja errado, mas eu consigo prever aqui perfeitamente os Estados Unidos não reconhecendo uma eleição brasileira e aí colocaria o Brasil, sim, o país inteiro, passível de sanções internacionais. Finalizo. Os Estados Unidos, né, por vezes, quando ele aplica essas sanções, ele é, no momento seguinte, acompanhado por União Europeia, por Canadá e outros países pelo mundo. Espero que isso não ocorra. E daí, né? Eles vão se reclamar lá e a gente continua aqui de boa, vencendo. Enfim, a prioridade agora é não permitir que seu pai, Jair Messias Bolsonaro, também consiga fugir do país. O início do julgamento está marcado para o dia 25 e 26 e começará uma grande caminhada até a sua prisão, que vamos comemorar com cerveja, picanha e fogos de artifício sem estampido para não assustar os cachorrinhos. Condenada! O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, STF, adivinhem, condenou nesta sexta-feira, agora no dia 21, o julgamento da ação contra a deputada federal bolsonarista Carla Zambelli. Pois é, ela mesma, pelos crimes de porte ilegal de arma e fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo. Quem lembra dela assim, feito uma desvairada, com um revólver na mão perseguindo o jornalista Luan Araújo ali na região da Avenida Paulista, aqui em São Paulo, às vésperas das eleições presidenciais de 2022. Enfim, ela se tornou ré por isso e no voto, o ministro relator Gilmar Mendes apresenta os depoimentos de uma série de testemunhas que presenciaram aquela ação, aquela maluquice da deputada que nega ter cometido os crimes, obviamente. O Mendes destaca que, embora houvesse agressões verbais de ambos os lados, o jornalista não oferecia risco, pelo contrário, buscava escapar da perseguição da deputada e de seus assessores. A deputada federal também é acusada de cometer o crime de constrangimento ilegal com o emprego de arma de fogo. Sob esse aspecto, o magistrado destaca que, ainda que a vítima tivesse iniciado a discussão e ofendido a honra da ré, a resposta consistente em constrangê-la com uma arma na mão pode ser considerada legítima. Ao adentrar no estabelecimento comercial com uma arma em punho apontada para Luan, determinando repetidas vezes que o mesmo se deitasse no chão, a ré claramente forçou-o ao fazer um ato contrário à sua vontade, utilizando-se de arma de fogo para subjugá-lo mediante grave ameaça, restringindo sua liberdade momentaneamente, afirma o relator. Finalmente, ao considerar Zambelli culpada pelos dois crimes, o Mendes determina a fixação de pena definitiva em 3 anos e 6 meses de reclusão e multa aí de R$56 mil mais ou menos pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. E mais 1 ano e 9 meses de detenção e multa aí de uns R$56 mil, totalizando 5 anos e 3 meses de pena privativa de liberdade e 112 mil em multa. Além das penas, o voto do relator implica a perda do mandato parlamentar. Que dó! Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes acompanham aí o voto do relator. O julgamento no plenário virtual vai até sexta-feira, dia 28, prazo para que os 8 ministros restantes depositem seus votos. Os advogados da parlamentar afirmam que ela é inocente e alegam cerceamento ao direito à defesa. Inclusive, essa semana, ela passou mal e foi internada. Tchê, Gustavo Lima não vai ser o quê? Presidente. Pois é, o cantor desistiu de sua candidatura para a próxima eleição à presidência da República. Olha que loucura. Em entrevista ao portal Metrópolis, o cantor explicou o motivo de sua decisão. Disse ele: "Estou desistindo da candidatura a presidente do Brasil em 2026. Nada impede que na próxima eleição, ou daqui a 2 ou 3, eu seja candidato. Eu fiquei impressionado com a boa receptividade do Brasil, mas muitas pessoas próximas se
posicionaram contra, inclusive minha família, o que pesou muito. Ainda bem que família sensata você tem, nem parabéns pra eles. As eleições de 2026 serão muito polarizadas. Você nem sabe o que significa polarizado. Você tem que sentar para negociar coisas que às vezes não são do interesse do Brasil, mas de partidos e pessoas. É que partidos e pessoas são o Brasil, tá, Gustavo? Não tenho estômago. De fato, você não deve ter estômago nem cérebro. Meu negócio é trabalhar e ajudar pessoas. Não, o seu negócio é superfaturar seus shows em prefeituras de pequenas cidades. Essa é uma missão divina. Não, é uma missão terrestre aqui das pessoas que entendem de política. Acredito 100% nisso, mas vou transformá-la e a melhor forma possível que encontrei de ajudar o meu povo é criar o Instituto Gustavo Lima, que vai dar assistência para 2.000 idosos ainda este ano. Explicou o cantor que superfatura shows e acredita que cloroquina e ivermectina curam Covid. Bem, que bom, estamos todos felizes que teremos menos um imbecil para nos preocupar durante as eleições. Parabéns, Gustavo, continue com sua missão, embora ninguém saiba qual ela seja desde que você nasceu. Corte de 1 bilhão, exatamente. A administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, congelou mais de 175 milhões de dólares, cerca aí de 1 bilhão de reais, em financiamento federal que seria destinado a uma universidade, a Universidade da Pensilvânia, conhecida como Penn. A decisão estaria relacionada à participação de um atleta transgênero no programa de natação da instituição. Segundo fontes próximas do governo, essa informação é verdadeira. Inclusive foram dadas ao The New York Times. O Departamento de Educação abriu uma investigação após uma ordem executiva recente que proíbe atletas trans de competirem em categorias femininas. Em resposta, a Casa Branca afirmou por meio de uma publicação na sua rede social preferida, o X, que a medida foi tomada devido às políticas da universidade que forçam as mulheres a competirem com os homens nos esportes. Em nota, a Universidade da Pensilvânia declarou estar ciente dos relatos sobre o congelamento da verba, mas afirmou não ter recebido ainda qualquer notificação oficial do governo. Mas vai receber, fique tranquila. A instituição ressaltou ainda que segue todas as regras da Associação Atlética Universitária e da Ivy League, que é a conferência da qual faz parte. A Penn é a segunda universidade da Ivy League a ser alvo de medidas do governo Trump em um curtíssimo espaço. Em 7 de março desse ano, a administração federal anunciou a suspensão de aproximadamente 400 milhões de dólares em contratos e bolsas de estudo para a Universidade de Colômbia, alegando que a instituição não teria adotado medidas suficientes contra o antissemitismo no campus. Sim, uma pessoa trans incomoda muita gente. Caloteira. Suzanne von Richthofen está sendo procurada pela Receita Federal após ter recebido uma pensão de 52.900 do INSS pela morte de seus pais. O pagamento foi feito à moça entre 2002 e 2004, quando estava presa por matar seus genitores, né? Atualmente, ela segue cumprindo pena em regime aberto. O Ministério Público Federal tenta o ressarcimento do valor e acionou a justiça sob a alegação de que não fazia sentido von Richthofen ser beneficiada pelo crime. Em 2013, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a assassina dos pais devolvesse 44.500 aos cofres públicos. A ex-presidiária, entretanto, afirmou que não havia como pagar a quantia, já que teria gastado todo o dinheiro. A Justiça Federal atualmente enfrenta dificuldades para encontrar a mulher, que cumpre regime aberto, né? E não teve sucesso em encontrar bens no nome dela, não sendo possível realizar qualquer penhora. Suzane foi citada na dívida ativa da União e o nome de Suzane foi incluído no Serasa. A última movimentação neste processo ocorreu em 14 de fevereiro de 2025 agora e foi justamente para reforçar essa cobrança. Apesar da situação, ela conseguiu em 2024 um financiamento do FIES para ingressar em uma faculdade particular. Que delícia, você aí pode ser colega de sala da Suzane von Richthofen. Futuros médicos. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar a apologia a estupro feita por alunos de medicina da Faculdade de Santa Marcelina durante os torneios de jogos universitários. Isso aconteceu agora no sábado, dia 15, que foi na zona leste de São Paulo. Uma foto mostra 24 estudantes, sendo 23 homens e uma mulher, com a faixa escrita "Entra p***, escorre sangue", em referência ao ato de violência sexual. A Secretaria de Segurança Pública informou que, embora não tenha sido localizado um registro de ocorrência, a 8ª Delegacia da Mulher ficou ciente do caso dessa foto e instaurou sim um inquérito policial para apurar todas as circunstâncias do fato, porque isso precisa ser denunciado para que seja apurado. Segundo o grupo feminista da instituição, chamado Coletivo Francisca, a frase teria sido tirada de um hino que foi banido em 2017 justamente pelo teor violento. O torneio é o Intercalo, que é a competição
competição entre calouros de diferentes faculdades de medicina. Ao fundo da imagem está outra faixa da atlética de outra instituição de ensino, que é a 9 de julho. Os alunos na foto, no entanto, seriam todos da Santa Marcelina, tanto calouros do time de handball como os membros da atlética da faculdade. Embora saibamos que o órgão da atlética trata-se de uma instituição independente cujas eleições e escolhas de cargos sejam autorregradas, é necessário que a instituição Santa Marcelina faça uma intervenção, caso o próprio órgão não se manifeste. Urge a deposição do aluno em questão do cargo vigente, uma vez que, inconsequentemente, assumiu um papel de representação estudantil esportiva. Diz o trecho da nota do coletivo enviada à diretoria do curso de medicina. Unção da sacanagem. Quem lembra aí, hein, do pastor Simval Ferreira? Nós demos a notícia dele aqui logo no começo, quando a gente começou a fazer esse jornalzinho. Então, este bonitão foi condenado agora, essa semana, a 11 anos e 3 meses de prisão por posse sexual mediante fraude e extorsão. Ele ingeria sêmen dos fiéis, prometendo cura para doenças. Conhecido por ser o pastor da unção da sacanagem, o líder religioso foi preso em 2024 pela Polícia Civil do Distrito Federal. A condenação de Simval partiu da 2ª Vara Criminal de Samambaia. Para a juíza que analisou o caso, o pastor era movido pelo desejo do lucro fácil e de se saciar sem consentimento válido, o que já é punido pelos 2 tipos penais. Com 30 mil seguidores nas mídias sociais na época da prisão, agora deu uma caidinha, o religioso simulava ser um profeta e ter revelações trágicas que supostamente envolviam a morte de parentes das vítimas. Para livrá-los do infortúnio, os homens deveriam fazer sexo com o líder evangélico. Esse pastor chegou a dizer a uma das vítimas que Deus teria dado uma ordem para que ele salvasse a esposa do fiel da morte. A revelação, porém, envolvia 7 unções que teriam o poder de quebrar a maldição e salvar a vida da pessoa ali, da vítima, da esposa do cara. E para funcionar, essas unções deveriam ser feitas nas partes íntimas do fiel. Posteriormente, para conseguir o dinheiro, o pastor ameaçava esses fiéis de que um ente querido dele iria morrer ou ficaria paralítico caso não fizessem generosas doações para a igreja. Ah, só para lembrar, ele é bolsonarista. Condenada. A 4ª Vara Civil de Indaiatuba, no interior de São Paulo, condenou uma influencer de Minas Gerais a pagar indenização por danos morais coletivos pela publicação de um vídeo nas redes sociais no qual associava as enchentes do Rio Grande do Sul, ocorridas ali em 2024, a religiões de matrizes africanas. Quem é ela? É a Michele Dias Abreu, de 43 anos, que ela afirmava que as enchentes aconteceram porque existem muitos terreiros de macumba na região, causando a ira de Deus. Vocês lembram disso? Vão lembrar agora. Assistam o vídeo. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul, vou falar no próximo. Deus está descendo com a sua ira total. Eu não sei se vocês sabem, mas o estado do Rio Grande do Sul, ele é um dos estados com maior número de terreiros de macumba. É o maior número, mais do que a Bahia. E já vinham em algumas, eu estava vendo ontem, em algumas igrejas, alguns profetas já estavam anunciando em janeiro, fevereiro, sobre algo que ia acontecer no Rio Grande do Sul, devido a ira de Deus mesmo. Então, as pessoas estão brincando, e muitos inocentes pagam o preço junto. Infelizmente. E misturando aquilo que é santo. Deus é santo. E não há um Deus maior que Ele. E aí as pessoas estão abusando disso. Vocês podem ter certeza que Deus não divide sua honra com ninguém. Não divide. Isso vai ter consequência. Tá tendo as consequências aí, né, o que tá acontecendo no estado do Rio Grande do Sul. Por que foi o Rio Grande do Sul? Por que não foi o estado de Santa Catarina? Olha o que cometer. Esse conteúdo foi publicado no seu perfil no Instagram no dia 5 de maio de 2024 e teve mais de 3 milhões de visualizações. A influenciadora ainda insinuou que as pessoas brincam com o sagrado, fazendo que inocentes sofram as consequências de suas atitudes. Ainda no mês de maio de 2024, a Michele foi denunciada ao Ministério Público de Minas Gerais por intolerância religiosa. Nesta denúncia, a promotoria informou que a influenciadora não só cometeu crime, como induziu milhares de pessoas à discriminação e ao preconceito e intolerância contra religiões de matrizes africanas. A sentença do Tribunal de Justiça de São Paulo tornou definitiva a liminar que determinou a retirada das postagens, que já havia sido cumprida à época. Ah, só para lembrar, ela é bolsonarista. Boy padrão. Joe Locke, conhecido pelo seu papel icônico, que é o Charlie Spring na série Heartstopper, surpreendeu seus fãs ao revelar seus planos audaciosos para o futuro de sua carreira e de sua aparência também, né? Ele deu uma entrevista para o podcast The Dylan Hour, que é apresentado pela atriz e autora trans Dylan Mulvaney. O ator
ator compartilhou que deseja se afastar das personagens sensíveis e bobinhas e doces e explorar papéis completamente diferentes. Ele disse que queria interpretar um homem hétero realmente machista em um filme de ação, deixando claro que busca desafios que o tirem da sua zona de conforto. Para se preparar para esse novo tipo de papel, o ator revelou que está aí investindo em sua transformação física. O Locke começou a treinar com um personal trainer e já está até colhendo frutos, disse ele. Meu sonho seria ganhar uma porrada de dinheiro para ficar realmente sarado, brincou. Ele também confessou que, apesar de nunca se considerar assim um cara que vestisse sunga, ele tá focado em fortalecer seu corpo, ficar sarado e até manifestou um desejo aí de ter uma bunda maior. Bem, além de compartilhar os seus objetivos profissionais, o Locke falou sobre sua relação com a academia, que é um espaço que antes ele ficava intimidado, alegando que sempre teve muito medo da academia porque ele sentia que ele ia ser julgado ali naquele espaço. Muitas pessoas aí entendem ele. Bem, vamos nos preparar para dentro de 1 ano ou 2 anos ele aparecer com outro rosto, outro corpo, tudo por conta da quantidade de bullying que ele sofre nas redes acerca de sua aparência. E tomara que ele tenha sucesso. Gordofobia. O influenciador digital, conhecido como Gordão da XJ, de 20 anos de idade, relatou nas redes sociais que foi alvo de gordofobia durante um voo para João Pessoa. O caso aconteceu agora, nessa segunda-feira 17, durante um voo que saiu de São Paulo para a Paraíba. Ele disse que viajava acompanhado da esposa para um evento de aniversário de uma influenciadora, uma colega, e ao passar pelo corredor da aeronave, ele encostou sua barriga sem querer em uma passageira e ela fez um gesto de desprezo. Segundo ele, a passageira do voo teve nojo de encostar nela sem querer, que ela teria limpado seu braço como se estivesse sujo. O gordão disse que sentiu na hora o preconceito da mulher pelo fato de ele ser gordo. Assistam ao vídeo. Na hora que eu sentei, eu comecei a chorar de nervoso e comecei a ficar com falta de ar, minha ansiedade começou a atacar, aí ela começou a me acalmar, começou a me dar água e tipo, eu não conseguia falar o que aconteceu. E o que aconteceu, rapaziada? Na hora que eu tava entrando no avião, vou repetir de novo a situação. Eu tava com a bolsa. Eu pus a bolsa do meu lado assim, ó. Do meu lado e fui passando de lado, tá ligado? Nessa que eu passei pelo banco 3, a pessoa tava entre o banco 5 ao 9. Eu passei e tipo, encostei meio que a barriga na pessoa, né, nessa mulher, entendeu? E antes de eu encostar, antes de eu passar por ela, ela já tava me vendo. E ela tava com, sabe aquele olhar de desprezo? Pelo olhar dela, ela tava me desprezando. E tipo, como que eu falo pra vocês? Eu não ligo, né? Eu não ligo em questão a isso. Em questão a isso, não foi isso que me afetou pelo olhar dela. Só que quando eu passei por ela, sem querer, né, por causa do meu tamanho, minha barriga encostou nela. E quando minha barriga encostou nela, ela olhou assim pro braço, limpou o braço e olhou pra minha cara com cara de nojo. Tipo, eu me senti o pior ser humano da vida. Bem, o influenciador não fez nenhuma reclamação formal para a companhia aérea e também não pensa em processar a mulher, assim como não quis expô-la, não revelou sua identidade. Ele disse que sua ansiedade atacou, que ele já estava há horas sem comer, que perdeu o apetite e também chorou bastante. O jovem, que já pesou 339 quilos atualmente, passa por um processo de emagrecimento, conseguindo perder 73 quilos após um desafio lançado pelos seus amigos, e atualmente ele planeja passar por uma cirurgia de redução de estômago. Na segunda-feira, ainda dentro do avião, o influenciador postou 2 fotos onde ele aparecia chorando e tinha na legenda o seguinte dizer: pessoa maldosa, nunca me senti tão mal. Eu me senti a pior pessoa do mundo pelo fato de só ter encostado nela e ela ter se limpado como se fosse um lixo. Eu não acreditava e nunca acreditei de fato que existisse preconceito. Só agora eu vi e concordo que sim, o preconceito existe. Bem, demorou pra você perceber que preconceito existe, né? Tomara que você supere isso. A casa é minha! Um morador de Nova York, dono da casa, que serviu como a residência da personagem Carrie Bradshaw, maravilhosa, que é interpretada pela Sarah Jessica Parker na série Sex and the City, que nós amamos, viralizou nas redes sociais após perder a paciência com um grupo de turistas que visita a sua porta todos os dias ver o inferno. O homem dono da casa aparece conversando com os curiosos e pedindo que eles não ocupem a rua inteira. Ele grita: isso acontece o tempo todo, eu tento não ficar reclamando, mas às vezes as pessoas cruzam a linha e eu não consigo, desabafou o senhor, destacando o incômodo constante causado pelo fluxo de turistas. Assistam o vídeo. I try not to do this, but sometimes people cross the line and I can't. No, I understand. I understand you have to.
Thank you so much for understanding. Have a great visit. And remember, this is not empty. It's a private home, and it's not Carrie's. It's mine. A casa localizada no bairro de Greenwich Village foi comprada por esse proprietário há mais de 40 anos, muito antes da série se tornar um fenômeno cultural, né, da TV mundial. Entre 1998 e 2004, o endereço foi transformado no lar fictício da personagem e desde então atrai fãs do mundo todo. Apesar de o proprietário ter recebido apenas uma compensação simbólica pela utilização do exterior de sua propriedade ali nas filmagens, ele arca com os custos de manutenção e reparos causados pelo desgaste das escadas e da calçada, frequentemente danificadas pelos turistas. Recentemente, o homem conseguiu uma autorização da Prefeitura de Nova York para instalar um portão nos degraus famosos, na tentativa de isolar a área e reduzir o incômodo. No Google Maps, o endereço aparece borrado, mas não adianta. Ainda é facilmente encontrado nos roteiros turísticos que ensinam como chegar à casa de Carrie Bradshaw. Por fim, o proprietário reforça: lembrem-se, aqui não tá vazio. Essa é uma casa particular, não é da Carrie, é minha. Cenoura crua. Todo mês eu dou uma notícia sobre esse assunto aqui. É impressionante como isso nunca para e é tão comum. Essa semana, um homem deu entrada no pronto-socorro de um hospital nos Estados Unidos após precisar realizar um procedimento cirúrgico para remover uma cenoura de aproximadamente 20 centímetros do reto. O relato foi compartilhado pelo próprio médico anestesista Peter E., que brincou com a situação, mas também alertou sobre os riscos de inserir objetos estranhos em seu corpo. A identidade do paciente foi preservada, obviamente, conforme diz o Código de Ética Médica, e ele não conseguiu explicar como o legume foi parar dentro daquela região. Sempre a mesma desculpa. A publicação foi feita no X pelo médico e muito rapidamente viralizou. Dizia assim: procedimento cirúrgico concluído. Salvamos uma cenoura. Parem de colocar objetos estranhos no ânus. Bom, e aqui a gente sempre avisa. Existem brinquedos apropriados que têm o seu uso seguro e você compra facilmente em qualquer site da internet e chega na sua casa para você ser feliz sem correr riscos. Quem é fã de Drag Race sabe que a drag queen The Vivienne, infelizmente, faleceu no início de janeiro deste ano. A causa da morte da drag queen The Vivienne foi revelada agora, essa semana, pelo amigo e empresário dela, o Simon Jones, que chocou os fãs no mundo todo. Segundo o site Metro, o amigo da artista revelou que o que causou o falecimento da estrela drag foram os efeitos do uso de cetamina, causando uma parada cardíaca. A descoberta aconteceu após a abertura de um inquérito pela legista Victoria Davis em 12 de fevereiro para investigar as circunstâncias da causa da morte. Antes de falecer, Jamie Lee Williams, que era o artista por trás da drag, já havia admitido o uso de drogas devido ao tédio de não fazer nada durante o dia e trabalhar apenas de noite. Além de vencer a primeira temporada da edição do RuPaul's Drag Race UK, The Vivienne também competiu na versão All Stars nos Estados Unidos em 2022. The Vivienne morre aos 32 anos e na época a causa do óbito não tinha sido informada. Williams cresceu em Colwyn Bay, no norte Wales, e depois mudou para Liverpool. O funeral foi realizado em Balderwidden, no país de Gales. Prêmio Shell, agora sim notícia boa de drag queen. A minha amiga querida Alexia Twister, o Matheus Moraes, que já tem entrevista aqui nesse canal com ela, maravilhosa, entrou para a história do teatro brasileiro ao vencer o Prêmio Shell de Teatro 2025 na categoria de melhor ator. A premiação realizada na noite da última terça-feira do dia 18 no Teatro Riachuelo, no Rio de Janeiro, reconheceu a sua performance como Rei Lear na adaptação da tragédia de William Shakespeare, montada pela companhia extemporânea. A montagem chamou atenção pelo seu elenco composto exclusivamente por artistas drag queens, inclusive a Dakota Monteiro tá nessa peça. A Alexia brilhou no papel do monarca atormentado, que eu tive o prazer de assistir no teatro e de fato é incrível. Eu faço teatro há mais de 30 anos, acho que 33 anos, e sou drag queen há 29 anos. E é a primeira vez que uma de nós sobe nesse palco. É tão importante. Eu tenho que agradecer, primeiramente, a oportunidade que nos foi dada pela Ciência Extemporânea, pela direção da Inês Luchaschi, João Costazo, que foi nosso dramaturgo que adaptou o texto. Tetemba Dandara, melhor produtora do mundo. Mas eu não posso, esse prêmio não pode ser só meu. Existem muitas pessoas importantes, porque sem um elenco, né, maravilhoso, a gente não consegue nada. Então esse prêmio é da Antônia, da Chanico, da Delores, é da Dakota Monteiro, é da Ginger Moon, Maldita Hammer, é também da Mercedes Vulcão, da Malona, e de todas as drag queens que estiveram
desse processo é de vocês, mas eu vou levar pra casa. Alexia Twister começou em 1996, quando Matheus Moreira de Miranda, que é ele, então com 17 anos, foi inscrito por um amigo em um concurso de transformistas, que era o termo usado na época ali para designar as drag queens, isso lá em São José dos Campos, São Paulo. O nome Alexia Twister foi escolhido na hora. Desde então, a personagem cresceu e se consolidou como uma das drags mais respeitadas do Brasil, acumulando aí experiências em dança, teatro, performance, música, e o seu talento multifacetado levou Alexia Twister além dos palcos. Em 2020, ao lado de Glória Groove, comandou o reality show Nasce Uma Rainha, que era da Netflix, ajudando as aspirantes drag queens a encontrar a sua identidade artística. Alexia agora está no hall dos grandes artistas brasileiros premiados com um Shell na categoria de melhor ator, e também entra para a história como a primeira drag queen a alcançar esse feito. Quanto orgulho, parabéns, minha amiga. Passivos nervosos. E para encerrar essa edição de hoje, eu reservei essa pérola maravilhosa, já que a gente tá falando de premiação, né? Que é a edição de 2025 do Grammy Awards Europe, que premia criadores de conteúdo adulto gay, que é mais prestigiado da Europa. Esse ano promete ser um marco para a cena brasileira. Por quê? Porque tem indicações reveladas agora no mês de janeiro de 3 brasileiros que se destacaram aí. Os concorrentes são o John Bracali, o Samuel Rodecker e o nosso conhecido como A Noite de Paris, Blessed Boy, que é o Rodrigo Seni, maravilhoso, esse é seu nome. Eles estão indicados em categorias maravilhosas. Olha só, o John Bracali lidera a lista dos indicados brasileiros com impressionantes 22 nomeações, concorrendo em categorias como Melhor Versátil, Melhor Passivo, Melhor Pornstar do Ano, Melhor Filme de Longa-Metragem. Adoro essas categorias de filme pornô. O Samuel Rodecker, por sua vez, aparece em 3 categorias: Melhor Cena, Melhor Dupla e Pornhub Modelo do Ano. Já o Blessed Boy, meu querido, conquistou uma indicação de Melhor Passivo. Quem acompanha o seu X sabe por quê. Eu adoro acompanho. O Samuel Rodecker, que é um dos destaques brasileiros, compartilhou a sua empolgação com as seguintes indicações. Disse ele: estar entre os indicados ao Grammy Awards Europe é um sonho que se realiza. Representar o Brasil em uma premiação tão importante é uma honra e um reconhecimento do nosso trabalho. Com tanta representatividade, os fãs brasileiros já estão de olho na votação, torcendo para ver os nomes nacionais subirem ao palco. Eu vou votar muito no Blessed Boy porque eu adoro ele, e logo que ele vier ao Brasil, tenho certeza que ele vai conceder uma entrevista pra mim aqui, que eu faço uma exclusiva de podcast só pra falar com ele. E eu acho que é isso, tá? Não deu Oscar de melhor atriz pra Fernanda Torres? Tudo bem, a gente pode levar o Grammy de melhor passivo para um ator pornô brasileiro. Vai, Brasil! Muito obrigado para quem chegou até aqui ao final desta edição do nosso Rolinho de Notícias. Por favor, segue o canal. É muito importante que você coloque o seu dedinho aqui e dá essa força pro canal crescer. Todos os dias tem vídeos aqui, de segunda a domingo. Não esquece que aqui de baixo tem um Pix e um Apoia. Se você escolhe a maneira que você quiser de ajudar. O Pix é um matinho que você manda aí, seu nominho aparece todo mês ali na lista da galera que manda o Pix. O Apoia-se é aquele que você paga todos os meses. Pode ser qualquer valorzinho ou qualquer valorzão e você pode se cadastrar a qualquer momento. É importante porque a galera do Apoia-se vai poder assistir lives em que só eles poderão comentar nesses ao vivos, hein? Aqui agora no cantinho tá passando o último rolinho de notícias para você continuar maratonando no canal. Um grande beijo, até a próxima. Tchau.